Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Editora Letraria. Meu nome é Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa. Eu fundei a Letraria em 2013 e desde então nós publicamos diversos livros impressos e livros digitais, os e-books, sobre vários temas para diferentes públicos. E uma questão que sempre atormenta a cabeça dos autores, as reflexões, é sobre se publicando um livro com a letraria ele se tornará um grande autor, ou se a letraria aceita a publicação de pequenos autores. E a gente faz sempre esse questionamento. Eu trouxe aqui algumas perguntas para fazer para você, para a gente pensar junto. O que é ser um autor pequeno? O que é ser um grande autor? Como é que a gente mede a grandeza de um autor? Então existem vários fatores quando a gente fala de uma publicação para a gente poder pensar se é um autor grande ou se é um autor pequeno. Para começar, acho que você já percebeu que a gente não gosta desse tipo de nomenclatura, justamente porque não existe um parâmetro rígido e fixo que possa determinar a grandeza de um autor. Existem vários aspectos que a gente pode olhar. Então, por exemplo, quantos livros aquele autor publicou? Isso define se ele é grande ou pequeno? A gente está falando aqui de números, né? De quantidade, não de qualidade. Ainda falando de números, se ele publicou um livro só ou 10 livros, quantos exemplares ele publicou de cada um desses livros? Qual foi a tiragem? Nós, por exemplo, trabalhamos com pequenas tiragens de 50, 100, 200 exemplares, porque às vezes são temas, são textos muito específicos para um público acadêmico, por exemplo, ou de um assunto muito específico. Então a gente permite essa publicação de pequenas tiragens. Mas o que seria uma grande tiragem? 1000 exemplares é uma quantidade grande, significativa? 10.000 exemplares? Como é que a gente mede isso? Como é que a gente quantifica? E quando a gente fala também em quantidade de exemplares, a qual preço esses exemplares serão vendidos? A gente tem, por exemplo, uma política de sempre de tornar o conhecimento acessível. Então, todos os nossos e-books estão disponíveis para download gratuito em letraria.net. Vou deixar o link aqui se você quiser acessar. E os livros impressos são vendidos por preços bem acessíveis, porque muitas vezes o livro impresso é uma versão daquele conteúdo que já está disponibilizado gratuitamente na versão digital, no e-book. Então, se a gente pensar um autor que fez muitos exemplares com um preço, um custo muito alto, ele não vai conseguir vender muitos exemplares. Então, isso vai dizer se ele é um grande ou um pequeno autor? E aí, entrando nessa questão de muitos exemplares vendidos, a gente pode pensar na questão dos livros mais vendidos. Os livros mais vendidos são também os mais lidos? Ou eles são comprados por status, por prestígio, por interesse? Muita gente compra livros que estão na moda, que estão sendo divulgados, que estão sendo falados como os mais vendidos. Eles entram num ciclo de continuar as vendas, porque eles são mais vendidos, então eles são mais comprados, e aí eles são mais divulgados, e aí eles são mais vendidos. Mas será que eles são lidos? Ou será que eles ficam somente na estante? Como que a gente mede a quantidade de leitores, por exemplo? Em relação aos e-books aqui da letraria, a gente tem no site uma forma de contagem. Então a gente consegue contabilizar quantos downloads um e-book teve. Mas isso não significa que ele foi lido, significa que ele foi baixado, que houve um interesse do leitor em acessar aquele conteúdo. Mas eu nunca vou ter certeza se ele foi lido. E aí, pensando também nesse ciclo que é desencadeado com a quantidade de livros, a quantidade de exemplares de cada livro, o preço de venda de cada livro, a divulgação de cada livro, a gente entra na questão dos prêmios. Um grande autor é aquele que foi premiado, que foi prestigiado, que recebeu uma menção honrosa. Quando a gente vê um autor que recebe, por exemplo, um prêmio Jabuti, a gente está vendo ali um autor. Quantos outros milhares não se inscreveram no prêmio e quantos outros nem se inscreveram, né? Não tiveram nem essa oportunidade. Então, num universo imenso de autores, a gente tem um que é premiado, um ou outro, 10, 20, que seja. É uma quantidade muito pequena para a gente medir a grandeza de um autor. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nada pode te desencorajar se você tem a pretensão de publicar um livro.
Não tem como você saber antecipadamente o sucesso que o seu livro terá, até porque esse sucesso vai ser medido por você. O que para você vai fazer sentido? O que para você é ter um livro de sucesso? É conseguir publicar uma história, contar uma história, divulgar esse livro entre seus familiares, amigos, conhecidos, é dar palestras, é divulgar esse conhecimento, é vender muitos exemplares. Todas essas respostas a gente não tem, porque elas são muito relativas, subjetivas e pessoais. Então, o nosso único objetivo aqui com esse vídeo é te estimular e impedir que você pare, que você desista de publicar porque você não se acha um grande autor ou acha que não vai ter uma grande visibilidade, tá bom? A gente sempre pergunta para quem entra em contato, que quer publicar um livro, qual que é o seu objetivo? É divulgar o conhecimento? É ganhar dinheiro com o livro? É vender muitos exemplares? É publicar um e-book gratuito? O que você quer com esse livro? Acho que essa é a questão mais importante para dizer que tipo de autor você é, que história você quer contar, qual é a sua grandeza. Então fica aqui o meu recado para que você não desista de publicar um livro. Se você tem uma história para contar, se você quer que essa história chegue a mais pessoas. E se você quiser publicar com a gente, será muito bem-vindo. A gente acolhe todas as propostas, te passa um orçamento, te passa as condições, te explica esse processo de edição e aí você decide se você quer ou não prosseguir, tá bom? Muito obrigada pela atenção, espero você no próximo vídeo. Aproveite para se inscrever no canal para conhecer alguns dos nossos autores, algumas das nossas publicações. Você pode conferir também dicas de português, dicas de ABNT e acesse o nosso site letraria.net. Até mais!